Abençoa-os, ó Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Vamos fazer o possível para esclarecer e trazer para a igreja. Estamos estudando uma série de estudos sobre escatologia. Claro, o tema escatológico, ele envolve muitos pontos, muitas coisas, e estamos indo em parte. Começamos falando sobre a introdução, o que é escatologia. Falamos sobre a doutrina dos mortos, o estado intermediário, e hoje vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. A importância de compreender e entender essa doutrina. Eu quero ler com os irmãos, sentado mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembrando, a carta de 1 Coríntios, capítulo 15, é chamado o capítulo da ressurreição. Pois aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe a revelação para a igreja sobre esse tema tão importante, que é a ressurreição dentre os mortos. No capítulo 15, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressurreição é algo em que pela qual o homem, sem Deus, sem conhecimento de Deus, não consegue entender como será isso. Nós, cristãos, já adaptados com esse termo, não temos muita dificuldade de compreender sobre a ressurreição. Mas eu quero, antes de nós introduzirmos aqui, trazer para os irmãos o entendimento que, para a igreja de Cristo, nós, como servos de Deus, entendemos que nós, o ser humano, possui três partes. E eu preciso repetir isso, para que possamos compreender essa questão da ressurreição. O homem, ele é uma tricotomia. Falamos isso semana passada também. Deixa na tela 1 Tessalonicenses 5, 23. O homem, ele é essa tricotomia: espírito, alma e corpo. É isso que compõe o ser humano. As religiões, as mais diversas e variadas, deixa eu dizer uma coisa: religião significa aquilo que liga. Todo ser humano, ele nasce com um sentimento religioso. É uma marca de Deus dentro do ser humano. O ser humano, ele sente a necessidade de adorar. Ele já nasce com essa marca de adorador. A grande questão é a quem ele vai adorar. Por isso Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que de fato adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Mas o ser humano pode ser uma tribo indígena que nunca teve contato com a civilização. Quando você vai ver os costumes deles, eles adoram o sol, a lua, eles adoram os espíritos ancestrais, eles adoram alguma coisa, porque o homem, se ele é religioso, ele traz consigo essa sede de Deus. Um certo teólogo disse: há um vazio dentro do coração de todos os homens, que é do tamanho exato de Deus. Só Deus preenche, nada pode preencher. E o homem fica à procura de preencher esse vazio. As buscas pelas coisas da vida, pelas realizações, e muitas das vezes a bebida, as drogas,
Todas essas coisas é uma tentativa de preencher o vazio, que só Deus consegue preencher. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem prazer nesse mundo que preenche o vazio que somente Deus preenche. O diabo, ele é explorador dos erros humanos. Lembrando que o homem caiu diante de uma tentação de Satanás. O diabo tentou e Eva não vigiou, aceitou a proposta e pecou. Com isso todos nós nos tornamos pecadores. E a sentença de Deus era: no dia que comer, vocês vão morrer. Essa sentença se cumpriu cabalmente, irmãos. Porque eu preciso relembrar o que já falamos anteriormente para entrarmos na questão da ressurreição. Existem 3 tipos de morte. A morte física, que é essa que conhecemos, o corpo desintegra. A morte espiritual é o homem sem relacionamento com Deus. E a morte pior, morte eterna. A morte física é quando o espírito e a alma saem do corpo. O corpo desintegra, volta ao pó. O espírito regressa para Deus. A morte espiritual. Todo homem sem Jesus, ele está morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O homem sem Jesus, ele é um morto espiritual. É alguém que não tem vida. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque o homem sem Jesus, ele é um ser morto espiritualmente. A terceira morte é a morte eterna. Será a separação eterna de Deus. Falamos sobre o período em que pela qual os homens, o ser humano que estão, aqueles que estão mortos, aguardando esse dia da ressurreição, no estado intermediário, alguns, aqueles que morreram sem Jesus, já estão em estado de condenação, já estão debaixo do sofrimento. Os salvos que morreram na esperança de Cristo Jesus já estão em descanso no paraíso, aguardando também o dia da ressurreição. Porém, essa é a fé evangélica, essa é a fé bíblica. As religiões têm inúmeros conceitos. Por exemplo, o hinduísmo não crê que existe ressurreição. O budismo também não. O xamanismo. As religiões orientais, elas acreditam na reencarnação. E o espiritismo também prega a reencarnação. Reencarnação não é ressurreição. A reencarnação, segundo esse conceito, é o espírito e a alma, que já não estão mais integrados ao corpo, porque o corpo morreu, eles vão voltar a viver, mas em outro corpo, não é mais o mesmo. Esse é o conceito da reencarnação. No hinduísmo, não é a reencarnação, eles fazem o processo de migração. O que é isso? Eles acreditam na migração de alma. A pessoa vai passar por várias etapas reencarnatórias, vindo como ser humano, como animal, como um vegetal. Essa é a ideia, o conceito da migração de alma. No conceito de karma, a pessoa vai fazer inúmeras reencarnações para cumprir o karma. Então, para essas religiões, não há o conceito de ressurreição. E aqui eu começo então a falar por que para nós é importante a ressurreição. Por que nós precisamos entender e compreender qual é o significado que tem a ressurreição para a igreja, para nós, servos de Deus. O primeiro ponto que eu quero dizer, irmãos,
A ressurreição é a garantia de que Deus tem o controle de todas as coisas. Como assim, pastor? O diabo, ele amou para o ser humano, porque o diabo sabia que havia uma sentença de morte se o homem pecasse. Mas o Deus glorioso, majestoso, o Deus que está acima de tudo, escancarou a sua glória, esfregando na cara do inimigo que ele, o próprio Deus, venceria a morte para resgatar todos os homens que estariam presos da morte. A morte seria uma prisão eterna para o ser humano se não houvesse a providência de Deus. Todo ser humano recebeu o carimbo, vai morrer. E agora? Os grilhões da morte prendiam e prendem todos os seres humanos. Porque a morte é um salário, é um castigo. Ninguém poderia sair do rol da morte se não houvesse essa intervenção de Deus. Mas como é que Deus interviu, irmãos? Deus passou por cima da sua lei. Deus quebrou aquilo que ele já havia dito. Não. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. A graça de Deus, ela se revelou de maneira tão tremenda. Aqui é difícil para nossa mente conectar e entender como pode ser. O próprio Deus se propôs em vir à terra e morrer a minha, a tua, a nossa morte. O Deus que criou o ser humano, ele se tornou humano para vir vencer a morte como humano. E isso é a ressurreição. É por isso que esse pilar é tão importante, irmãos. Paulo chegou a dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se tirarmos o pilar da ressurreição, desmonta-se o cristianismo. Por isso é tão atacada essa doutrina. Por isso inúmeras seitas, heresias tentam dizer: Jesus não ressuscitou. Fizeram até mesmo um filme afrontativo contra o nosso Cristo. Mas nós sabemos, ele vive e reina para todo sempre. E a sua ressurreição é a nossa garantia de ressurreição. Então o primeiro ponto que eu quero salientar é esse: Jesus morreu. E Paulo está dizendo aqui, Paulo ele diz que ele é um nascido fora do tempo. Porque primeiramente, verso 3 do capítulo 15 de 1 Coríntios, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo: não me contaram, não me falaram, não me relataram, eu recebi do próprio Senhor. É tremendo isso, irmão. Deus escolheu Paulo, e Paulo se dobrou diante do Senhor. E Jesus, o Jesus que apareceu para ele em Damasco, apareceu para ele revelando o mistério do Evangelho. Paulo diz: eu recebi diretamente do Senhor que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele encarnou, viveu, morreu, mas alterou todo o processo que até então se desenvolvia. Pastor, mas espera aí, mas Jesus não foi o único que ressuscitou. Na classificação dele, ele é único. Deixa eu explicar. Domingo eu preguei sobre Sunamita, aquela mulher que teve uma tremenda experiência com Deus. O filho dela ressuscitou. Sim, mas ele ressuscitou
porém depois ele morreu novamente. Então a ressurreição dele foi transitória, momentânea, passageira. Aquele homem que caiu no sepulcro de Eliseu também morreu. Jesus, ele realizou a ressurreição da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro. Mas todos esses também, após a ressurreição deles, morreram novamente. Porém, o Senhor Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e triunfou sobre a morte. E está vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Eu gosto desse texto aqui e eu quero repartir um pouquinho com os irmãos. Atos capítulo 2, versículo 24. Coloca aqui para nós. Atos 2, 24. Quando o apóstolo Pedro, ele está pregando ali o seu sermão no dia do Pentecoste, movido pelo Espírito Santo, ele vai explanar sobre Jesus. E no verso 22, Pedro lhe diz: olha, homens israelitas. Então ele se dirige a toda aquela plebe, todas aquelas pessoas. Lembrando daquele dia que converteu 3.000. Então, estamos falando de uma multidão muito maior que isso. Se pensarmos que converteu 50%, estamos falando de 6.000 pessoas. Mas estamos falando de uma multidão grande. E Pedro tem uma palavra e diz: olha, homens israelitas, escutai essas palavras. Ah, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Pedro está chamando a responsabilidade. Vocês mesmos sabem que ele fez sinais, prodígios, maravilhas. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Isso quer dizer, Deus sabia que você ia fazer isso. Foi entregue a vocês, mas Deus sabia. Deus não foi pego de surpresa. A presciência é o pré-conhecimento de Deus. Deus sabia o que vocês iriam aprontar. Prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Segura aqui. Pedro diz: vocês foram cruéis, vocês foram covardes. Vocês prenderam ele, crucificaram ele, mataram ele por mãos que não poderiam matá-lo, porque ele era santo e vocês estavam com mãos contaminadas, sujas, imundas, pecaminosas. Mas acabou. Pedro diz: vocês mataram, vocês crucificaram. Mas ele diz: olha, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro, ele diz, eu vou ler aqui na minha versão, que acho que é corrigida e atualizada minha, que diz assim, olha, você pode ler na tua Bíblia, é a mesma coisa, só muda algumas palavrinhas, eu acho que dá um tom mais forte. Verso 24: o qual Deus ressuscitou, solta as cadeias da morte. Tem uma outra tradução que diz assim: o qual Deus ressuscitou, quebrando os grilhões da morte, pois era impossível que fosse retido por ela. Deixa eu explicar uma coisa. Claro, é apenas para você entender o que ocorreu com Jesus na sua ressurreição. Todo ser humano, quando ele morre, ele vai passar pela sua avaliação como ser humano. Todos pecaram. E ele vai ficar retido pela morte. Por quê? Porque ele tem pecado. Ele nasceu pecador.
Ele tem a marca do pecado e viveu uma vida de pecado. Por isso a morte o prende. Está preso pelos grilhões da morte. Mas quando o nosso Senhor Jesus morreu, a avaliação que é feita sobre ele: primeiro, nasceu sem pecado. Segundo, ele não pecou, nem na sua boca se achou engano. Se ele não tinha pecado, é por isso que a parte do versículo: não era possível ser retido por ela. Era impossível a morte o prender, porque ele não tinha pecado. Por isso, sou das ânsias da morte, Jesus ressuscitou, venceu a morte, porque era impossível que a morte o retivesse, e ele triunfou sobre a morte. Por isso, irmãos, que hoje a minha ressurreição, a tua ressurreição, se nós partirmos antes do arrebatamento, já está garantida, porque o preço do pecado já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. A garantia da ressurreição já está paga pelo nosso Senhor Jesus. Agora vamos adentrar aqui. Você tem sua folha, que eu vou fazendo aqui o resumão. Depois você pode acompanhar em casa e estudar. Tem os textos aí anotados. Mas a ressurreição, ela envolve duas coisas, irmãos. Primeiro, a ressurreição será um meio de retornarmos e regressarmos para prestarmos conta diante de Deus. A Bíblia fala de duas ressurreições: primeira ressurreição e segunda ressurreição. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. O que é isso, pastor? Vamos ver Daniel capítulo 12, versículo 1. Bota o 2. Sim. Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. E o Espírito Santo revelou através dele. E diz: olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. O que temos diante de nós, irmãos? A ressurreição nos colocará diante de Deus. Todos os homens um dia terá que estar diante do Senhor. E o que vai propiciar isso é a ressurreição. Dentro da cronologia teológica, estabelece-se que desde que Adão saiu do Éden até hoje, temos percorrido aí cerca de 6.000 anos. Milhões e milhões de pessoas já morreram, já partiram. Seus corpos desintegraram. Alguns foram sepultados, outros foram queimados, outros ficaram sucumbidos no mar. A grandiosidade da ressurreição é que Deus, o Criador, haverá de reintegrar todos os corpos. Todos os corpos serão reintegrados. Claro, vamos apresentar aqui dois prospectos. Não são duas faces, mas são dois aspectos. O primeiro aspecto é que a primeira ressurreição ela envolve o momento do arrebatamento da igreja. Obrigado. Presta atenção. Essa ressurreição não vai acontecer no mesmo dia. A
A primeira ressurreição é classificada, isso é um modelo. Primeira ressurreição não significa que é um único momento. É um modelo. A primeira ressurreição, ela envolve o período do arrebatamento até o fim do milênio. Deixa eu tentar, depois da folha você vai observar que tem aí a classificação. O primeiro grupo que ressuscita são os mortos em Cristo Jesus. Paulo, ele diz, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com voz de trombeta, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 51, Paulo diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Mistério é aquilo que está oculto, até então não tinha sido revelado. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, quer dizer, em um tempo muito pequenino, não abrir, piscar e fechar de olhos. É piscar de olhos. Quanto tempo você demora para piscar seu olho? São átomos de segundo. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós vamos falar aqui sobre o arrebatamento. Vamos ter um dia específico, ou um ou dois, para tratarmos apenas do arrebatamento, que faz parte da visão escatológica. Mas hoje, por enquanto, vamos apenas falar desse aspecto da ressurreição. Não vai dar tempo. Nos filmes, irmão, você vê filmes aí que mostra, não. Ó, é assim. Vai ser muito rápido. Não tem nenhuma necessidade de o cemitério, não. Os corpos, é o toque de Deus. Vai ser a coisa mais linda que esse universo já presenciou. Porque todos os irmãos em Cristo Jesus, espalhados pelos 4 cantos dessa terra, quando a trombeta tocar, então, todos os corpos, em milésimos de segundo, serão tomados pelo revestimento da glória de Deus, serão transformados. Eles vão ressurgir da morte. Lembre-se, o espírito e a alma estão onde? No paraíso. Deus vai unir espírito e alma novamente com o corpo. Isso é a ressurreição. Vão ter seu corpo de volta, mas entenda. Paulo disse: semeia-se em glória, em ignomínia, quer dizer, em vergonha, mas ressuscita-se em glória. O irmão que viveu a vida inteira cego, ele ressuscita com uma visão perfeita. Quem foi aleijado, quem teve qualquer enfermidade, doença, quando ressuscitar, haverá de ressuscitar com um corpo glorioso e maravilhoso. Entenda, mesmo aqueles que dormiram no Senhor envelhecidos, eles não terão um corpo envelhecido, marcado pelo tempo, não. É um corpo novo, tomado de glória, de esplendor de Deus. É o mesmo corpo, mas é um corpo novo no Senhor, revestido pelo Senhor. E a Bíblia diz que esses ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos,
teremos o nosso corpo transformado e vamos nos encontrar nos ares com o Senhor. Quem é que vai ver isso? Ninguém, só a igreja. Por isso que o arrebatamento é chamado de momento secreto. O mundo não vai ver, só vai perceber. Está faltando, sumiu fulano, beltrano, ciclano, sumiu, desapareceu. Os corpos que recentemente foram sepultados de cristãos, eles irão perceber, sumiram. Os corpos ressuscitaram, foram ressuscitados. Esse é o primeiro grupo. Nós vamos estar falando, irmãos, detalhadamente sobre a questão do arrebatamento, e aí vamos entrar, eu acho que no tema mais complexo e difícil, que é a grande tribulação. Pretendo, se Deus der graça, força, condição, de pegarmos o Apocalipse desde o capítulo 6 e até o 18, e tratarmos todos os pontos ali, lembrando, pastor, mas por que falar da grande tribulação? Por quê? Apocalipse tem 22 capítulos, irmãos, 22 capítulos. O Espírito Santo reservou do capítulo 6 até o capítulo 18, são 13 capítulos. Mais da metade do livro de Apocalipse é só para falar da grande tribulação. O milênio, que é 1000 anos, só fala no capítulo 20. Um capítulo. Alguns versículos, não é nem todo o capítulo. Agora, esses 7 anos de grande tribulação, eita! O Senhor reservou ali 13 capítulos para falar, tratar, mostrando quão doloroso e complicado será esse momento. É por isso que nós somos aqui vendidos pelo Espírito Santo, para subir no arrebatamento, para não ficar para trás, para ir embora com o Senhor. Então, a primeira ressurreição, o primeiro ato desse modelo de ressurreição, da primeira ressurreição, é o arrebatamento. Agora, a Bíblia diz que vai haver 2 testemunhas na grande tribulação, que serão mortos no meio da grande tribulação. Alguns dizem que Moisés e Elias. Nós vamos poder discutir isso quando estivermos falando, Supõe-se, apresenta-se um monte de suposições. E a Bíblia diz que essas 2 testemunhas serão mortas. Os corpos deles jazerão na praça durante 3 dias, não deixarão sepultar. E a Bíblia também diz que o Senhor ressuscitará as 2 testemunhas diante dos olhos de todo o povo. Eles serão ressurretos e subirão para fazer parte, continuar a festa das bodas lá em cima. Isso faz parte da primeira ressurreição. Um outro aspecto da primeira ressurreição, e é algo que apresenta em Apocalipse, é que há 144 mil selados. Lembrando, irmãos, isso tem nada a ver com a igreja, tá? A Bíblia é explícita. Você pega no capítulo 7, você pega lá no capítulo 14, esses 144 mil, a Bíblia dá nome, dá sobrenome para eles. São 12 mil judeus de cada tribo. Então, por isso, 12 mil das 12 tribos vai dar 144 mil. Serão os judeus que não aceitarão a marca da besta, estarão convertidos a Cristo, e eles pregarão o evangelho do reino durante o período da grande tribulação. Juízo caindo, a coisa pipocando na terra, e Deus tendo essas férias, testemunhas, 144 mil selados, que estarão pregando, anunciando o reino de Deus. João viu eles lá no céu, mas primeiro João fala deles na terra, e viu eles lá no céu. Significa dizer, possivelmente, serão mortos, serão martirizados, mas eles também ressuscitarão e farão parte dessa glória. Quando Jesus voltar, irmãos, após a grande tribulação, e ele vem para julgar as nações e estabelecer o milênio, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo durante a grande tribulação, eles vão ressuscitar. Também faz parte da primeira ressurreição.
E Jesus estabelece o milênio. Pastor, e o que é então a segunda ressurreição? Presta atenção, para a gente fechar. A segunda ressurreição é de juízo eterno. Não há salvação. No dia do grande trono branco. O que é isso, pastor? Após o milênio, após o reinado de Cristo de 1000 anos, Satanás será solto. No final do milênio, Satanás é solto. Ele engana uma turma e eles se levantam contra Deus, contra o Senhor Jesus. E então, o Senhor Jesus vai pegar o diabo e vai jogar lá no lago de fogo, onde já está o falso profeta e o anticristo. E a partir daí, então, a Bíblia diz que foge-se céus e terra. Vai ser um momento único e ímpar do universo. Porque a Bíblia diz que céus e terra fogem. Pastor, como vai ser? Não sabemos. O trono de Deus é estabelecido em um lugar do universo. E todas as pessoas, desde Caim, haverão de ressuscitar. E aí cumprir-se aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João diz: eu vi grandes e pequenos. Aqui não está falando de crianças, irmãos. Grandes e pequenos, ele está dizendo a respeito de pessoas com alto poder de posição, com alto poder aquisitivo, como também os pobres. João diz: eu vi grandes e pequenos diante do Senhor. Todos os homens terão que comparecer diante do trono branco. E ali, a Bíblia diz que abrir-se-á os livros, e também o livro da vida. Todos os mortos haverão de estar ali. Terão que encarar. Pilatos estará lá. A história diz que Pilatos, no ano 37, coisa de 5, 6 anos após a morte de Jesus, aquela coisa tão covarde que ele fez, Pilatos cometeu suicídio. Ele vai estar lá. Tem que olhar aquele que ele condenou. E ele sabia. Pois ele disse: eu não vejo crime nenhum nesse homem. Judas também vai estar lá. Vai ter que olhar para aquele a quem ele traiu. E a igreja, pastor? A igreja participará desse julgamento. Para encerrar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6, verso 1. Ou se algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? A igreja haverá de participar desse juízo. Estaremos aqui, vendo o mundo ser julgado. Quanto tempo durará? Lembre-se, um por um será julgado. Não haverá cronologia, até porque a Bíblia diz que terra e céu fugiram da face do Senhor. Milhões e bilhões de pessoas estarão ali diante do trono branco. Haverá de ser lido todas as suas obras, atos. Filho 3. A Bíblia diz também: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Sim.
Os anjos caídos também serão julgados. Nesse momento desse juízo, Satanás já estará no lago de fogo. Por quê? Porque Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. A sentença dele já foi dada. Mas naquele dia, os anjos que caíram, que escolheram rebelar-se junto com Lúcifer, eles também se ajuntarão ao seu líder, quando Deus der o seu destino final. Então, irmãos, por isso a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo Jesus farão parte da primeira ressurreição. Agora, quem morre sem Jesus só vai ressuscitar no dia do trono branco. E para isso irão eles ali, para ouvir a sentença final do castigo eterno. Escuta, para minha última palavra: não existe aniquilamento. Deus não vai destruir ninguém. A condenação tem a mesma proporção do galardão. Assim como haveremos de morar eternamente com o Senhor, os ímpios haverão de padecer eternamente o castigo eterno. Várias igrejas, seitas, diz a respeito do aniquilamento. Deus vai extinguir as pessoas. Aí era fácil. Simplesmente não vou para o céu, mas também não sofro. Mas não é essa a verdade. Jesus disse: haverá choro, ranger de dentes. Onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Lá será o terror dos terrores. E é por isso que a Bíblia tanto nos adverte. Jesus falou muito sobre o inferno. Por quê? Porque se o homem morrer sem um encontro pessoal com Jesus, padecerá eternamente. Coloquemos de pé, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos, Deus, pela esperança que temos da ressurreição, onde estaremos reencontrando os nossos entes queridos. Haveremos de reencontrar todos aqueles que partiram para estar contigo, Senhor, nessa esperança eterna. Ó Deus, fortaleça a tua igreja, fortaleça-nos em ti, que os nossos pés não venham resvalar, se desviar do teu caminho. Guarda-nos, Deus, preserva-nos a santidade para aquele grande dia, ó Senhor. Assim, Deus, eu oro pelo teu povo, pela tua igreja. Ó Deus, que em nome de Jesus o teu Espírito nos conduza a cada dia na santidade e na pureza, para esse momento tão especial do arrebatamento da igreja. Assim, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos um restante de noite abençoado. Pelo poder do nome de Jesus, assim oramos, Deus. Amém. Estenda teus mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. E todos digam comigo amém. Amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vá em paz, vá na bênção. Tenha um restante de semana abençoado em nome